uma dinastia de cachorros assim lá. É uma coisa assim, não, já vai pra casa do filho do pai. Ele obedecia em tudo, pai. Então assim, às vezes o cachorro tem. Aí você vê, tem cachorro parecido mesmo com o dono. Mas não quer dizer que vem do cachorro. Cachorro que vai parecer com o dono é roubado. É isso aí, certo? Então essas verdades, você tem que botar, proteger o teu coração desses dardos desgraçados que te afetam, que te prejudicam, que te acometem, que te machucam e que te destroem. Por exemplo, a Débora tem um cachorro lá na cara dela. Só que o cachorro é mais bonitinho um pouquinho. Mas é a cara dela. Então você tem que se proteger. Mas não quer dizer que a Débora veio do cachorro. Você acha? Ah, falei em cachorro. Hoje de manhã, meu vizinho, com a pequinha na mão, deixaram ela em casa. Ele chegou e botou na porta da casa do outro vizinho lá. Mas depois eu vou dizer pro vizinho, ó vizinho, tem aquele. Ele é gente que pega todas as coisas e bota na frente da casa dos outros. Então é uma coisa assim. Então proteja teu coração. Usa a Bíblia. Na armadura havia uma couraça feita de bronze, forrada e resistente, com pedaços de couro. A couraça protegia uma das áreas mais vitais do corpo, ou coração. Então proteja o teu coração das mentiras. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Na luta com espada, como lutava o tempo das legiões romanas, perder os pés podia significar a morte. Assim, o problema do soldado de infantaria em matéria de calçado naquele tempo era a sandália com tachões. Quando lutava em combate, frente a frente, seus pés se plantavam firmes, sem pisar. Se eu pisar era seguro. Então os soldados romanos usavam tachões nas sandálias porque a luta era corpo a corpo. Se perdesse as pernas, hoje a gente entende o que quer dizer isso numa luta de boxe. Nós vimos aquela luta, todo o Brasil esperou anos e anos pela luta do Maguila e o Holyfield, né? E o Maguila tinha um problema. Se ele levasse um soco, perdia as pernas. Como diz assim. Aí ele estava lutando ali, de repente ele levou um soco, caiu de um jeito tão esquisito. Aí o Brasil todo começou a gozar que o Maguila foi voltando pro Brasil, acordou e disse assim, quero ver se a luta já foi, já apanhou e está voltando. Então ele perdeu, levou um soco debaixo do queixo e você foi. E você foi. Então, numa luta você não pode perder os pés, ou seja, você tem que te firmar bem as verdades que você tem aprendido. Se você não, porque qualquer um chega, se você não firmar bem essas verdades, se você não botar esses tachões, se firmar nessas verdades quais as verdades que você tem aprendido? Hebreus 2, 1 diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você tem que estar bem firme nas verdades do arrependimento, da fé, dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas são verdades que você deve estar bem firme sobre a verdade da igreja, a verdade que Jesus é o Senhor absoluto. Essas verdades você tem que estar bem firme. Você, na hora da guerra, se você não tiver essas verdades bem firmes, não há como você vencer. Uma vez uma pessoa diz assim, você poderia me explicar Deus? Eu disse, se eu puder te explicar Deus, eu era Deus. Não é uma lógica, né? Não é? Explicar Deus é como você secar o Oceano Atlântico com um copo d'água. Tem jeito? Não tem jeito. Aí ele diz, mas isso não pode explicar, que a gente não pode explicar, como a gente vai crer? Não, tem coisas que você não pode explicar. Eu não posso explicar como uma vaca preta come pasto verde e dá leite branco. Não posso explicar. A vaca preta podia dar leite preto. Você come. Não, mas come pasto verde e devia dar leite verde. Mas dá leite branco. E eu gosto de leite e não pergunto. Aí baixinho você vai tomar. O que é isso aqui? De onde que vem? Tá, mas a vaca era preta, porque não é preto. Ah, mas o pasto era verde, porque não é verde. Ah, não vou tomar. Eu não entendo porque eu, quando era mais novo, muito tempo atrás, no século XIX, compramos uma televisão. E eu via aqueles negócios da televisão. Eu disse assim, mas como é que pode caber essa gente aqui atrás? Eu era retardado. Opa, eu
eu disse assim, mas eu era envergonhado, eu já tinha uns 14 anos, eu disse assim, eu vou lá, e daí eu ficava olhando. Eu disse, que coisa. Aí estava a televisão, e eu via, aí eu estava vendo assim, eu disse, mas como é que pode caber toda essa gente aqui, essas casas dentro dessa coisa? Mas é que a minha mente não funcionava de outro jeito. Tá, mas eu via a televisão, você vê, você não sabe como é que é toda aquela tecnologia, como é que eles fazem, mas que você vê. Agora você não vai ver a televisão se você não comprar tudo. Eu não sei como é que eu posso pegar um telefone e ligar para os Estados Unidos e imediatamente vai vender. Como é que pode? Mas é que você diz, se eu não entender como é que vai essa coisa lá, eu não vou ligar nunca mais. Não tem. Eu não entendo como é que essa bolinha gira no espaço e tem um eixo imaginário. Está lá no espaço, girando e não cai. E não cai. Você entende? Agora você, eu não entendo, eu vou me matar. Eu não entendo, eu estou no meio do universo, numa bolinha, e se fura, filho. E se fura, como é que vai ser? Então essas coisas são, você deve calçar bem os teus pés, firmar bem nas verdades que você tem aprendido. Então a armadura, primeiro você usa o cinto, que segura tudo. Depois a couraça, depois calça bem os teus pés, firma bem as verdades que você tem aprendido. Nós faz 25 anos que ensinamos as mesmas verdades. Uma vez uma pessoa me disse assim, uma pessoa da metodista, vocês vão ensinar e depois vai ter o que para ensinar? Se ensinaram tudo. Jesus diz que a palavra dele é inesgotável, mas aquela diz que já ensinou tudo, não precisa mais ensinar. Então vai passar a vida inteira ensinando a palavra, as mesmas verdades, e Deus vai trazer cada vez mais coisas para que nos sinamos mais nessas verdades. Amém? Então você tem calçado bem os teus pés, tem firmado bem, ou qualquer um te dá um soco e chega um e diz assim, está falando assim, porque chega o pai, a mãe, os parentes, os vizinhos, os amigos, o Senhor Jesus que Senhor Jesus, nada, vamos para uma festa. Será que a festa não é melhor que o Senhor Jesus? Que firme, está bem firmado, qualquer mentira derruba. Que Senhor Jesus, meu avô disse lá, já meu avô está enterrado já, mas ele disse que é tudo bobagem. Então tudo é bobagem. Sabe o que é? A pessoa diz assim, mas eu acho que tudo é bobagem mesmo. Então é coisa ridícula, absurda. Os teus pés estão firmados na verdade ou não estão? Qualquer um te dá um tapa, te derruba. Você está aqui e chora. Aí vai lá numa festa, chora também. Ninguém, todo mundo. Você não firme em nada, você não tem fundamento nenhum de nada. De nada. Um pouco está aqui, um pouco está ali. Outro diz uma verdade, será que é, será que não é? Olha, não há como invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Marcelo, vem compartilhar aqui com o pessoal. Compartilhar aqui. Tá? Aquele grupo lá está ouvindo o Marcelo? Será que eles lá estão firmados na sandália? Que botar a sandália da humildade. A palavra, se você se firmar na palavra, né, Débora? Karina, você está copiando o que está sendo ditado aqui? Aí se firma com a sandália da fé. Então se firme nessas verdades que você tem aprendido. Aprendido essas verdades, porque nada vai te derrubar. Pode bater e você só vai fazer assim e volta de novo. Com a mesma, porque você é firmado nas verdades. Do propósito eterno de Deus de ter uma família. Eu falei assim, não, eu tenho que procurar o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é salvar todo mundo. Se fosse salvar, ele permitiria que todo mundo pecasse. Então ele mandou todo mundo pegar para salvar. Esse não é o propósito de Deus. Esse foi o meio que Deus fez para restaurar o propósito eterno de ter uma família. Porque se Deus fosse o propósito eterno de salvar, então ele permitiu que tudo pecasse para ele salvar. Vou fazer para pecar e depois eu salvo. Depois eu vou morrer, vou sofrer tudo aquilo. Uma pessoa me diz assim, o propósito de Deus é salvar as pessoas. Eu digo, então Jesus é louco. Porque sofrer aquilo que sofreu. Aquilo que sofreu. Só para salvar, é um Deus meio maluco. Que um dia ele diz, vou matar tudo de novo.
vou criar outra raça. Não, mas não é assim. O propósito eterno dele era ter uma família, mas foi quebrado esse propósito, porque ele deu um livre-arbítrio ao homem. Então essas verdades têm que ser bem fundamentadas, bem alicerçadas, e você tem que colocar essa armadura, a sandália, você tem colocado, ou qualquer um diz uma bobagem, não é vocês. Como é que todo mundo tem nome? Um disse assim, Beto do céu, como é que é teu nome? Eu disse, Gilberto. O meu é Carlos, o meu outro é Adão. O outro é, tem que ter nome, por amor de Deus, santa ignorância. Tem que ter nome, como é que não vai ter nome? Bota uma placa grande, que coisa linda o nome. Bota. Olha onde que se viu. Quem é que chega, passa aqui, não vê que é uma igrejona. Eu nunca vi como é que vocês podem ser assim. Que gente. Eu disse assim, tá. Ele diz, me diga, não é verdade? Você não tem nome, os outros não têm nome, tu não tem nome? Eu disse, pessoas têm nome. Pessoas têm que ter nome. Igreja, não. Por que igreja não? Porque Jesus disse que não. Você já viu igreja? A igreja que está em Laodiceia, o que é Laodiceia? A igreja que está em Roma, o que é Roma? A igreja que está em Esmirna, o que é Esmirna? A igreja que está na Etiópia, o que é Etiópia? Tem 50, 60 situações de igreja em cidade. É o que Deus diz. E quando botaram o nome, o que o apóstolo Paulo diz? Por acaso Cristo está dividido? Estão dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de isso, daquilo. Quem é Cefas? Para quem não, quem é Cefas? Sabe quem é Cefas? Quem? Tem certeza? Tem certeza que é Pedro? Me deixasse em dúvida. Mas é Pedro mesmo. Por isso que tem que estar calçado bem a sandália. Firmeza, você. Mas é que ele sempre deu antes. Será que quando for perguntado mesmo, vai. Será que você vai levar nos queixos e vai cair já? A pessoa diz, não, mas por quê? Você pergunta, mas porque você tem nome? Porque eu tô... Daí um diz, você tem nome assim, você tem nome assado, você tem isso, aquilo, por que você não tem nome? Tudo tem que ter nome. Aí o que você diz? A Bíblia diz que igreja. Como é que é? Aí sabe o que acontece? Não, quem ensinava isso era o Saulo. Saulo que ensinava. Saulo chegou para um velhinho que já está na glória, ele partiu. O Saulo comenta daí, Saulo. Ele chegou assim e perguntou. O Saulo perguntou, o que Jesus te mandou fazer? Ele olhou, ir na casa do homem bom que é você. Saulo ensinou, está ensinado aí. Ir na casa dele. É uma coisa assim. Jesus mandou fazer discípulos. Tinha um que a gente perguntava, me pergunta, Pedro. Tinha a mãe do Vano, não sei se ela está aqui, não está aqui. Me pergunta, o que Jesus mandou fazer? Eu disse, o que Jesus mandou fazer? Não, é discípulo, discípulo, discípulo. Só que ela sabia, para não esquecer. Discípulo. Eu, como eu vim de denominação, no início eu falava com ele, não, mas tem que ter uma placa para as pessoas saberem que o culto é aqui, que horas que é o culto, tem que botar lá a hora de culto, hora disso ou daquilo. E aí ele me explicava e na hora eu ficava com raiva. Né? Depois eu fui ver, a congregação que mais tem gente é a nossa na cidade. Não precisa você dizer que ali as pessoas vão descobrindo através da tua vida, e no trabalho, em qualquer lugar, no colégio, onde é que você frequenta aqui? Né? E vão, né? Então aí eu fui entendendo essa verdade, que não precisa ter uma placa para você saber. Quem quer saber, é a mesma coisa do retiro. O Roberto falou, se você quer saber que hora que vai começar o culto, por mais que você não fique aqui, você vai perguntar que hora que é o culto amanhã. Porque tem gente que fala assim, não avisou lá na frente que ia ser tal hora. Mas quem quer saber, ele pergunta. Eles vão falar assim, não avisou que tinha o arrebatamento. Mas me avisaram, eu estava... como é que pode, Senhor? Você não me avisou que era hoje. Então sabe o que acontece? Mas é que tem uns que não entram na cabeça. Um professor chegou para mim lá e disse assim, quando eu estudava no Anis Dias.
Deixa eu te explicar, meu bem, ele era seminarista. Deixa eu te explicar uma coisa assim. Eu vejo que você, porque tinha naquele tempo, era eu, o Abraão, a Giovana, Pino, não, mas na mesma aula era o Alexandre, a Luísa, que arrependi de ter pegado o Evangelho para a Luísa até hoje. Aí tá, estavam todos e daí estavam conversando, aí tinha outros conversando, e daí o professor disse assim para mim, vejo que onde você está sempre tem gente, você está conversando com gente, por que você fala tanto? Não, eu falo, o Senhor Jesus que era o único caminho, ele diz, olha, eu já fui seminarista, meu guri, deixa eu te ensinar uma coisa assim. Aí ele deu uma questão na coisa assim, há vários caminhos que levam ao céu. Aí todo mundo perguntou os caminhos. E ele diz, agora Gilberto, deixa eu explicar uma coisa, vou explicar uma coisa para o Gilberto também, que é novo ainda na fé, e não sabe, eu fui seminarista há anos, e aprendi que vários caminhos levam ao céu. E daí a aula toda esperando aqui. Professor, primeiro me diga os vários caminhos, porque eu não sei. Quero ver, porque pode ser que eu tenha até enganado, tenha cego. Para mim é um só caminho, mas tudo bem. Dá a explicação e vamos ver. Ele diz, deixa eu falar para você assim. Você vai por Ibirubá para Porto Alegre? Gilberto diz, vou. Vai por Paranambi? Vou. Vai por Ijuí? Vou. Vai por Santa Maria? Vou. Desviou. Há vários caminhos que levam a Porto Alegre, mas a Porto Alegre. Viu? Você chega a Porto Alegre. E é também. No céu você vai por Maria, vai por Pedro, vai... Eu disse, olha professor, por Porto Alegre você vai por onde você quiser. Vai por onde você quiser. Mas tem um versículo que diz lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você sabe que de longa data eu sou perito em grego. Eu disse ninguém no grego, ninguém. A palavra ninguém no grego, sabe o que é, professor? Ele, não, ninguém. Ninguém. Quer dizer, ninguém. Venha Pai, senão por mim. Ninguém. Não há outro caminho. E lá diz também em Atos, não há outro nome que importa que sejamos salvos. Por Porto Alegre eu vou por onde quero, vocês vão por onde querem, mas o céu só vai por Jesus. Você pode botar o que você quiser de nome em igreja. Pode botar a igreja do Cuspe Santo, da Vara Santa que tem, da Vara Santa, da Bola Santa, da Bola de Neve, disso, daquilo, de tudo. Pode botar. Mas não diga que a Bíblia manda botar. Não diga que é Bíblia, que não é Bíblia. Você pode botar o nome que você quiser, mas a Bíblia só reconhece igreja na localidade. Então, como a Agatha fala assim, romantizando, mas o que eu... Não era só eu. A mãe, o César se tornou Paulo. O César perseguia os fariseus, não, perseguia os cristãos. No tempo de igreja, as mais betas, tem fundamento, isso e aquilo. Você bota na cabeça do César, mas é bíblico. Não, mas você quer tanto tem que falar contigo, você não aceita. De repente Deus veio, ele caiu do cavalo, agora ele prega, não tem. Porque a verdade caiu no coração dele, sobre a igreja. O irmão dela, o homem para mim, como bota uma... Ai meu Deus, que cara mais ignorante. Bota uma placa. Sem placa. Porque não é onde está na Bíblia. Mesmo que não esteja na Bíblia, os outros botam, é inteligente. Não, eu sou burro, deixa eu. Prefiro ficar com a burrice de Jesus do que a sabedoria do homem. Jesus diz que a loucura dele é mais sábia do que o homem. Então uma coisa, se a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Entenda isso. Você tem que estar firmado nessa coisa. Mas tá, me diga, onde que está que tem que botar nome? Vocês leem na Bíblia onde que está? Aí um batista disse assim, é porque tem João Batista. Mas onde? Então Jesus diz, Igreja do Batista. Não disse isso. Aí, e daí ele diz, não, mas a nossa é quadrangular, porque a cidade é quadrangular. E o que tem a ver isso? Cidade de Deus. É? E o que tem que ver isso?
Aonde que está na Bíblia isso? Então, aí eu gosto de dizer, porque eles gostam de dizer, porque nós somos bíblicos. Vocês não são, quer ver? Vocês não são? Quer ver que vocês não são bíblicos? O da seita aqui é bíblico, vocês não são. Aí uma vez uma mulher disse assim, é bem como o Senhor disse, nos fins dos dias surgirão endemoniados inteligentes que confundem. Eu disse, eu que sou endemoniado, o endemoniado é que lê a Bíblia, fala da Bíblia, a santa fala contra a Bíblia. O diabo agora se converteu e Deus se revelou. Então tem cada coisa ridícula, absurda. Era eu o diabo e ela a santa. Não sabia nada. Diz, não, mas eu tenho a minha igrejinha lá. Eu amo o nome da minha igrejinha. Pode amar do jeito que quiser. Ninguém tá... Não diga que é bíblico. Não diga que é bíblico. Ah, a minha denominação crê assim. Amém. Não questiono isso. Cada um crê no que quer. Mas não diga que é bíblico. Aí diz, eu mostro na Bíblia, eu te demonstro, eu vou até contar, mas deve ter uns 60, 100 versículos de base de igreja, de cidade na Bíblia. Assim deve ter. Até o final do ano a gente sabe de todas essas coisas assim, para não ter dúvida. Depois assim, mas sobre igreja, pessoas eleitos, convocados. Agora não leem nada, não sabem nada e querem falar e ensinar. Mas você tem que estar com as sandálias bem firmes, sabendo. Eu fiquei pensando, dentro daquele seminário, que o seminarista disse que ele ficou assim admirado que a maioria, uma pesquisa que fizeram, que a maioria dos pastores nunca leram toda a Bíblia. 50% falou? 50% eles não leem? Não leram. Eles não leem? Hã? Tá cansado? Que hora é? É? Vamos para meio-dia. Vamos dar um intervalo de 15 minutos. Amém? É. Isaías 41, 10 diz assim, não temas, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Isaías 41, 10. Então, já colocamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da fé, a sandália, calçai os pés com a pregação do Evangelho da Paz, ou seja, firmando nas verdades. Agora, outra peça desse armamento, dessa armadura, é o escudo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,12. O escudo de um soldado romano tinha mais ou menos 60 centímetros de largura, por 120 centímetros de comprimento. Ele usava para repelir os golpes do inimigo e também para abrigar-se quando os arqueiros inimigos desferiram uma saraivada de flechas. Os romanos podiam ajoelhar-se no chão e erguer um muro de escudos ao redor deles para bloquear os mísseis flamejantes. Escudo da fé. Irmãos, nós estamos aqui no retiro onde tem bastante jovens. Bastante jovens. E agora eu vou sobre o escudo da fé, como você se protege. Infelizmente, uns não se protegem de nada. A carência, ou por se acharem mais, a probabilidade, olha bem assim, a probabilidade de pessoas que não têm um porte bonito, vamos assim, de dar certo é quase 80% de casarem serem uma bênção. E a probabilidade daquela pessoa que se acha a bolacha mais registrada do pacote de casar e se quebrar. Olha, eu já tenho 44 anos, eu já vi gente bonita, até gente feia, gente mais ou menos. Mas as bonitas hoje, depois de 20, aquilo parece um monstro vestido de gente. Porque se achavam e daí pegaram umas azias, tanto homem como mulher. Coisa assim,
Então você não precisa, não, vamos dizer assim, você diz assim, se é que ninguém me quer, não é que ninguém te queira, Deus é que está te privando de você sofrer. Quando chegar a hora certa, o momento certo, vai se discutir lá na tua frente quem é o esposo e quem é a esposa. Infelizmente, uns não vão ouvir, não vão esperar e vão se quebrar, porque se você não teve graça para esperar, você nunca vai ter graça para manter um casamento. Não se iluda. Mas infelizmente tem uns mais espertos que Jesus. Mas isso aí você vai lembrar do que eu falei quando você estiver casado. Quando você estiver casado e você vai estar aí pulando de casamento em casamento porque você não tem estrutura. Aí você vai criar. Sempre cria que não pode, mas não tem jeito. Ele vai casar, casar, recasar, recasar. Sempre vai ser assim. Porque você não esperou no tempo oportuno. O escudo da fé não te protegeu. Você não usou a fé para te proteger. Para te proteger na vida com Deus, não usou a fé. Você vê, tem uns guris e gurias que você vê que eles estão bem centrados naquilo, eles não estão nem aí preocupados. E tem outros que você vê. E quando você fala, tem uma vez eu falei com uma pessoa, esse rapaz não é a pessoa, não, essa não é, não. Eu falei de uma jovem que se converteu no nosso meio. Interessante, essa jovem, ela não tem o olhar assim de que tem quem está caçando. Ela não tem olhar. Aí eu disse para uma pessoa assim, não, é outro que é assim. Foi contra o que eu disse e o outro tinha olhar de quem estava caçando. Sabe como você tem olhar? Você sempre está assim. Você não tem o escudo da fé nesse sentido. Escudo na fé. Você sai de uma bucha e entra numa bucha bem ligeirinho. Mas quando você casar, não tem mais volta daí. Não tem. Se você não esperou, você não vai ter graça para ficar casado. Aí você diz, não, eu tenho o pai e a mãe que está 60 anos casado. Eu estou dizendo casado, bem. Tem pessoas que duram 100 anos junto. Isso não quer dizer nada. A sua vida inteira junto. Junto, mas não estão. Coisa assim. Entenda isso. Entenda. O escudo da fé. O que a Bíblia diz do jovem? Qual que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz do casal, do jovem? Se você não esperou, não tem. Mas você é muito mais malandro que os outros. É muito malandro. Você é o cara. Você é o cara. Entende. Sempre tem uma bobalhona para estar com o bobalhão. E o bobalhão você acha a bolacha mais recheada do pacote. Esse é pior. Esse é pior. Conheci muitas pessoas. Eu conheci o Abraão, o pai do Abner. Ele era assim. E o que aconteceu? Com 36 anos foi ceifado. Porque ele tinha uma fé maravilhosa, mas não tinha fé para obedecer o princípio. Ia de mal a pior. A Giovana, minha prima também. Eu disse, se você não esperar, depois casou, destruiu, ele ia dizer, eu vou me destruir, mas vou destruir ele. É assim, era assim. É assim, dessa maneira. Dessa maneira, porque não usa o escudo da fé. O escudo da fé nesse sentido. O que Deus diz do jovem? E é uma descodificação total. Se você quer, não quer esperar, no mundo ninguém espera. Não, eu quero. Uma do reino, pior. A do mundo tem chance, a do reino não. Por quê? Porque se ela desistiu de Deus, ela não vai te considerar nada. A do mundo pode converter. Seja mais sábio, então pega uma do mundo, pega uma prostituta lá que vai dar mais certo. Que a prostituta pode converter. E essa que você acha que é santa, o santo, ele não vai crer nunca. Nessa questão. O escudo da fé. Você faz essa, vamos dizer assim, tem uns que parecem que... E tem outros que você vê na vida de fé. Para eles esperar, não é cansativo. Se para você esperar é cansativo, ou não tem, é porque você está fadado a se quebrar. Porque você vai invalidar um princípio do Senhor. A Bíblia diz, quando eu sou solteiro, o que faz?
Hã? Como agradá-lo, não é verdade? Então, a Bíblia diz que fugir do quê? Paixões da mocidade, é porque tem muita paixão da mocidade. Diz que é para fugir. A Bíblia diz que o jovem vence o maligno de que jeito? Como é que o jovem vence o maligno? Diz lá, em primeiro jogo ele lê a Bíblia já sabe, mas o jovem vence o maligno. É guardando a palavra, é lendo a palavra, é o jeito que vence o maligno. Então, o escudo da fé protegia. Você tem que usar esse escudo para você se proteger. Se proteger. Se você não usar, tem umas pessoas que dizem assim, eu acho interessante. Eu quando era solteiro, eu nunca me senti mal por ser solteiro. Eu gostava de ser solteiro. Isso não, se Deus quer. Aí o problema era os outros, não era eu. Chegavam para mim, quando você é casado, de casar com você, mas eu era muito estúpido. Eu cuidava de casais. Eu cuidava de 8 casais na época. Eu dizia, casamento assim, então eu não quero casar para ser com vocês. Então é uma coisa assim. Mas tem aqueles velhos que você não vai casar para ser com você, eu prefiro ficar solteiro a vida inteira. Então é uma coisa assim. Parece que quer colocar você numa gaiola também, se Deus te deu graça para. Nem todos são aptos para isso, né? Nem todos são aptos. Nem todos são aptos. Tem pessoa que está fadada a viver uma destruição a vida inteira como Lázaro. Tem gente que é fadado como Lázaro, viver como indigente no casamento, nas emoções, ou a vida toda. Está fadado. Lázaro não era um mendigo e morreu, sabe? Por ser mendigo não é que ele foi salvo, ele temia, mas ele só temia a Deus sendo mendigo. Por exemplo, tem um rapaz do nosso meio, tinha do nosso meio, como é que é o nome dele? Ele que morava lá perto da casa do Saulo. O Lucas. Olha, aí ele estava na congregação, daí ele se encantou com uma que era fora da congregação, que era católica. Aí nós falamos, o Saulo falou, não casa, ela de que casar ela se converte. Eu disse, o diabo só está armando com o segurança. Na hora que casar ela vai deixar ele e vai viver com o outro na frente dele. Bem certinho. Casou, agora ele está amarrado, um guri novo, não pode casar de novo. Então, ele não teve para esperar, ele vai querer agora a vida inteira amarrado, preso, por um casamento que não esperou. Se você não tem graça para esperar, você não tem graça para viver casado. Para viver casado. Não te iluda. Mas infelizmente muitas pessoas se iludem. E a pessoa que você casa com pessoa imatura, pessoa que não se envolve com a obra. Tem um outro que se envolve com você, agora vou fazer ele. Não existe isso. Você casou com pessoa que não se envolve com a obra, ele vai te tolir e você não vai se envolver também. Não se envolve com nada, não tem nada, não quer nada, não merece nada. Aí diz, mas ele tem casa, carro e coisa. Aí você vai casar com a casa do carro dele. Ele sabe disso, ou ela sabe disso, daí ele arruma outro, ou ela arruma um que tem carro, casa mais melhor que você, pronto. E daí? É sempre assim. Claro que você sabe de milhares de histórias que são assim. Mas Satanás diz, com você é diferente, você é esperta. Você é o cara, ou você é a moça, contigo não vai acontecer isso, não existe. Se você não usar o escudo da fé e não obedecer o princípio básico da palavra, se você não obedecer, não vai dar certo. Mas infelizmente tem uns que eles não param. E tem outros que ficam meio retardados e fazem de conta que não estão vendo. Fazem de conta que não observam a coisa. Mas infelizmente tem pessoas que... E pode ver, aqueles que são casais que nunca esperaram, nunca tem padrão de nada, eles não veem nada também. Eles querem quanto mais bolo nada, mais folia, melhor. Saiba de uma coisa. Essa mesma coisa que você sente, você casa, some imediatamente. Porque se Deus não uniu,
some imediatamente e você diz, casei com a pessoa errada. Tchau, você aterrissou. Aí você diz, se eu tivesse chance, nunca diga isso. Se você é casado, nunca diga. Se eu tivesse chance de consertar, bom, se você não consertar o casamento, você não consertaria nenhum casamento na face da terra. Não importa com quem você casasse. Não importa, você seria. Sabe por quê? Tinha uma prima que ela diz assim, se eu tivesse chance de casar novamente, o marido dela morreu. E ela fez pior do que o primeiro. O primeiro fazia assim, o primeiro era meu tio, Souza. E Souza não gosta muito de fazer certas coisas, não estou dando. Ela cortava lenha, ela fazia isso, ela fazia aquilo outro, ele não saía para nada, e ela era assim, fazia tudo. Casou com um cara que é gente boa, faz tudo, ela manda ele agora, tudo que o outro fez para ela manda ele. Ele é gente belíssima. Eu digo, mas por que você está fazendo isso com ele? Mas ela não sabe, porque ela nunca soube o que é esperar, ela nunca soube o que é temer, ela nunca soube o que é honrar as pessoas. Porque se você aprender a honrar, você honra qualquer um. Se você aprender a desonrar, você desonra qualquer um. Se você nunca submete à autoridade, você nunca vai se submeter a nada. Se você nunca teve, vamos dizer assim, amizade, você não vai levar isso para a tua vida, para nada. Se você é daqueles que quebra amizade, transfere amizade, faz isso que te convém, você nunca vai levar. Você vai levar para o teu casamento, é você. É você que é assim. É você. Eu acho interessante ter pessoas que buscam, vamos dizer assim, a não obedecer princípios elementares da palavra de Deus. Porque se você veio para Deus, você espera nele. Você vai ver todos aqui, no tempo oportuno, uma vez que queriam casar o Roberto Santinho. Queriam casar o Roberto, se casasse com quem queriam casar com o Roberto, coitado, Robertinho. Estava morto, enterrado e acurvado em roda. Mas o Roberto sempre me disse assim, não, o dia que Deus quiser, ele traz. Era bem assim. Então, o Roberto é meio descansado, até para botar uma roupa, o Roberto levava uma hora botando a roupa. Aí chegou alguém lá, chegou a Alexandra, e a Alexandra era bonitinha, todo mundo botou, é a Ariel. Alexandra tá aí? Ah, tá aí. Chegou lá e tava o Roberto batendo. E daí eu perguntei para Marta ainda, Marta, aquela guria que teve aqui, e daí como é que é? Alexandra. E daí a Marta disse, sabe de quem ela gostou? Eu disse, de quem? Ela disse, do baterista. Eu disse, do Roberto Santinho? Diz que ela diz assim, ela não enxergou ele atrás da bateria, mas ela sabia que tinha alguém batendo lá. Tinha alguém batendo, ela dizia, eu gostei dele. E o Roberto sempre na mesma postura. Então, ele sabe, ela pôs assim, e ela chegou, e de fato ele foi com o Roberto aqui. Então não diga que você precisa de alguma coisa, mas infelizmente nem todos são aptos para admitir, não é verdade? Nem todos são aptos para admitir essa questão. Essa questão assim. O escudo da fé, se proteja dessas coisas. Mas graças a Deus aqui agora, o pessoal, a maioria está buscando a Deus. Tem pessoas, por exemplo, assim, tem gurias que eu estava notando, tem certas gurias que os piá estão bem, e tem umas que parece que estão para lá, para cá, que é as coviteiras. Sabe o que é uma pessoa assim? Eu digo, Deus me livre se envolver com uma pessoa desse tipo. Passo para lá e para cá e... esse é feio, esse é bonito. Esse é um dragão. Esse... É assim, converte um novo que não... mais bonito que todos que estão aqui. Aí conhece, uma semana depois já não é mais. Então aprendo ao escudo se proteger com a palavra. Se a palavra diz que é para esperar, é para esperar.
Tem umas pessoas que dizem, ah, se eu esperasse. Não, você nunca ia esperar. Entenda que você nunca ia esperar. Você nunca ia. Ah, não, mas se eu soubesse a verdade, não. Você podia saber, podia Jesus chegar para ti e dizer, você não ia acontecer. Porque o próprio Abraão diz, ó, tem os profetas de Moisés, que eu ouço, ah não, se ressuscitar, nem ressuscitando vai adiantar. Se você não obedece agora ao princípio, ah, mas se eu soubesse disso, ah, todo mundo diz isso. No inferno também diz. É do teu temperamento, você não obedece, mas se você obedece, se você tem graça para isso, não quer dizer que você não tenha lutas, vai ter lutas. Mas se você firma alicerces, você vai ser abençoado. E aqui, por exemplo, assim, nós, eu estava vendo, depois que houve que as gurias ficaram de um lado, os guris do outro, eles cresceram, foram abençoados, ficaram mais amigas as gurias das gurias, porque mulher para brigar, coisa mais linda, não sei o que brigam tanto. Brigam por tudo. Mas também com a mesma facilidade que brigam, então eles choram por qualquer coisa. Acho que passa uma formiga. Choram por tudo que tem que chorar. Choram por tudo que tem que chorar e riem. De repente briga. Porque de repente estão de mão dada. De repente estão emburrados. E daí aqueles burros parecem que nunca mais vão se consertar. E faz uma tempestade num copo d'água, que eu vou te dizer. E a pesada não, a pesada é mais centralizada, são mais amigos. Bateu a ciumeira. Não, tem uns que são mais. E tem, às vezes vem uns se convertem, uns acham que são mais malandros que os outros que estão. Às vezes chegou um lá no nosso tocar, tudo assim, ó. E olhou, e tinha um louquinho que ia com ele. E o louquinho passava os guris ali. Coisa bonita. Assim, ele era o galanteador. E daí um disse assim pro outro. O louquinho disse assim, vamos vir mais. Que igreja de guria bonita. Acho que eles foram lá na Assembleia pegar suas gordinhas. É uma coisa assim. E tem pessoas dessa maneira que vêm e outros, se você está na fé, não te preocupa. Não te preocupa. Deus tem o melhor reservado para ti sempre. Isso depende de você. Se você tem fé, quem crê, no impossível, não pensa, não, mas e daí se Deus me enviar quem eu não quero? Deus nunca envia o que você não quer. Agora você pega o que você não quer, que você acha que é. Deus nunca envia. Uma vez uma irmã chegou para mim assim, estava pregando e ela disse, Beto, tem uma palavra do Senhor para você. E falou perto dos outros. Deus me disse que eu vou casar contigo. E eu disse, Deus me disse que eu não vou casar contigo. Sim, tem uma cidão. Tem uma cidade. Coisa assim. Então, mas tinha uma irmã lá, a amiga da gata, como é que é o nome dela? Viana? Tinha um profeta lá em Brasília, o profeta profetizava com que as pessoas iam casar. Ele fazia assim, o Senhor está me falando. E ela saía atrás do profeta. Com que eu vou casar com o profeta? O Senhor não me deu palavra nenhuma. De repente, fala, Senhor. Tinha muita intimidade. Fala, Senhor. E ele falou? Não. Aí nós estávamos no apartamento dela, o profeta desceu e ela deixou no elevador com o profeta. Aí quando o profeta foi sair do edifício, vem a palavra do Senhor. Diz que ela ia casar. Voltou, até hoje ela é solteira. Não era a palavra do Senhor para vida. Solteira, mas se complicou a coitada. E era gente boa aquela vida. Mas assim, o escudo da fé. Então você proteja com o escudo da fé nesse sentido. Amém? Não precisa você vir aqui na congregação. Tem tanta gente no mundo. Não, eu vou casar com aquela porque aquela vai dar certo. Você casou contigo é porque não vai dar certo. Entenda?
Se gostou de você, é porque não presta com você. Pior do que você. Você é até santinho perto dele. Ou perto dele. Santinho. Não te iluda nessa questão. Cheguei lá, aquelas que faziam isso, aquele serva gostou de mim. Ela pode ser tudo, mesmo serva. Você vai ver que serva você pegou. Isso é para gostar de você. Eu nem levava nada a sério. Não imagina ela. Porque Deus dá o discernimento imediatamente. Imediatamente. Imediatamente Deus te dá a graça para você discernir a coisa. Então, sabe, mas agora se você honra os teus compromissos, você tem as emoções, tudo trabalhado, uma coisa assim. E outra coisa, eu vejo como uma pessoa me perguntou assim, deixa os guris com os guris quando ele tem pessoas dizendo, eu me dou muito bem com os guris. Tu tem que se dar com os guris, você tem que se dar com os guris. Não gosto das guris, são muito chatas. Você trata de saber conviver. Saber conviver. Aí você diz, tem pessoas que dizem, mas por que? Uma vez uma mãe me falou, por que não pode os guris no retiro de uma igreja, que não dizer o nome? Retiro foi retiro de carnaval. Um ano depois prosperou bastante aquela igreja, cresceu aquela igreja, filhos naturais, tudo fica lembrado. Sabe que o diabo usa isso, dá mais, no mundo não tem mais porque no mundo, você diz assim, se uma pessoa, só dou um exemplo para vocês, se eu perguntar para você, você é tentado à masturbação, irmão? Eu não sou tentado a nada, você faz porque você é tentado. Mas quando você não faz, é guardado, tudo é mais poderoso. Tudo é mais com força. Satanás sabe disso. Em retiro assim, se você não se cuida, tem mais probabilidade de prostituição do que no carnaval lá dançando. Porque lá tá. O pessoal não tá. É mais a probabilidade porque você não tá. Retiro assim, Satanás, é mais fácil Satanás encher de bobagem na tua mente, de sonhos, do que você que vê filme pornográfico, ele não tem sonho de pornografia. Quer ver? Não é problema nem de ter sonho. Aqui a pressão é muito mais poderosa porque você tem que exercer a tua fé. Um retiro assim é muito mais fácil você brigar. Você diz assim, mas nem um mundano é porque você respeita, porque brigar para eles. Eu vou brigar aqui. É mais fácil você se ofender com qualquer coisinha, com qualquer circunstância, com qualquer detalhezinho, com qualquer palavra, com qualquer circunstância que passaria batido sem significância nenhuma para você. Mas aqui se cria uma proporção violenta. Por quê? Porque Satanás faz isso. Satanás cria isso. Cria. Aqui uma palavra dita errada pode dilacerar a tua alma. Coisa assim. Então por que você está sob pressão? Aqui se alguém te chama de feio, você se vê como uma bruxa, um bruxo. E lá, feio para ti, mas tem muito. Mas para aquele é um poder. É coisa assim, porque Satanás vê. Ele está ali dizendo, o que eu vou poder? Tem um aí não está ouvindo, eu vou atirar para ver se infernizo os outros. Infernizo. Então é essa a questão. Em qualquer circunstância você, quando fosse pagado numa saída de baile de carnaval, o cara bota 50 dentro do carro. Aqui você diz, não posso botar dentro, porque sabe como é preciso estraga. É assim. O Satanás faz essas coisas. Ele usa essas coisas, você desproporciona a questão. Capacete da salvação. Essa outra peça. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é lógico, proteger a cabeça, outra área que precisava ser guardada de um golpe fatal. Bom, a tua mente, você deve proteger a tua mente. A tua mente. Outra coisa, irmãos, o que Satanás mais gosta é de arrancar raízes. Ele gosta de arrancar aqueles que são referenciais da tua vida. Porque se ele arrancou, ele mata você. Sabe, todos têm referenciais da fé. Não existe, vou dizer, eu tenho referencial só Deus, nós somos humanos, nós precisamos de um do outro. Nós temos referencial no jogo, por exemplo, eu jogo bola. E por sinal, bem. Jonathan, você está na reserva. Você não vai atacar mais no gol para essa risada. Você já não atacava, agora menos ainda.
O que o Boris tem camisa do time lá que ele nunca jogou na vida. Não sei porque chegou lá, na casa dele. Deu risada também. E Daniel, você foi dormir ontem, e disse que vai emagrecer. Mas é um grande zagueiro, né? Bom. Atacante. Hã? Atacante vocês não... O quê? De buffet, deve ser isso então. Bom. Se você joga, por exemplo assim, quando você tem referencial, qualquer coisa você tem referencial. Eu no futebol, quando eu vou jogar com os... por exemplo, tenho um rapaz no nosso meio aqui, Estevam, ele tem um defeito. Defeito assim, ele e o Abner. Mas o Estevam é mais obediente do que o Abner. O Estevam é assim. O Estevam, quando está jogando contra o César, diz o César que ele treme. Ele parece que nem aí, tem que estar distratando e ainda ele não. Agora, pegamos o jogo dos caras lá, o Estevam era outro, né? Tipo o Estevam aquele cavalo de corrida. Bota ele numa corrida valendo, é o que ele mais gosta, é como o Isaías. Isaías não gosta de jogar com o joguinho na minha boca, só valendo. Então o Estevam é assim. Mas contra os outros ele fica. Mas você tem referencial do jogo, você sabe que se lançou a bola na frente, o Estevam é uma lebre para correr, sabe que ele vai pegar. E o Abner para tocar e se movimentar, mas é assim. Acho que puxou pelo Márcio, mas o Márcio é um falso lento. O Márcio sem a bola para quem está morrendo, pega a bola e ninguém toma dele. E ele é tão fome que é, eu acho. Pegou a bola, duvido que tome o primeiro time do Márcio. Mas assim, mas o Abner não pode falar. Se falou, já te distrata. Te distrata imediatamente. Mas ele está prometido. E eu te diz, Abner, corra! Estou correndo. Você estava bem, Cidrão? Acabou. É assim. Mas tudo você tem referencial. Se você tira o referencial, você se mata. Você se mata. Você tira o referencial do pessoal. Você tem pessoas na congregação que você tem referencial. O apóstolo Paulo diz, tudo que viste, ouviste, creste, recebeste em mim, isso praticai. Você precisa de seres humanos que sejam referenciais para a tua vida. Você precisa. Você precisa mesmo. Até para cortar o referencial, você pega uma pessoa assim, uma pessoa que se aproxima de você, mas por que você ouve tanto aquela pessoa? Você precisa de outro para arrebentar com o referencial. O outro te diz para te arrebentar. O outro começa a ter que colocar. E daí quando você arrancou a raiz, você mata. Você mata. Quantas pessoas morreram por tirar referenciais da vida? Você tirou o referencial, você morre. Você morre de uma forma tão... Mas é porque atualmente Satanás usa isso. Satanás, por que essa pessoa? Por que isso? Por que aquilo? Você vai morrendo, matando, mata o referencial. Você mata, porque e Satanás usa certas circunstâncias, certas situações, certos momentos na vida, Deus permite para que você seja mais fundamentado e crê nos referenciais, e às vezes você entende que te abandonaram, deixaram, então você tem que matar, e você está matando você mesmo. Satanás ataca, é na mente, é um campo de batalha. Então sabe uma coisa, você precisa de referenciais, você precisa do teu discipulador, você precisa dos teus pastores, você precisa dos teus companheiros. Em todos os segmentos da sociedade você precisa de pessoas que sejam referenciais para ti. Quando você mata, às vezes você mata por ciúme, por inveja, e você acaba se matando, se auto-suicidando naquilo, porque você matou os referenciais da tua vida. Passa 20, 30 anos com um referencial, porque aí você diz que é bíblico. Deus permitiu que Joiada, o sacerdote, vivesse 130 anos, enquanto viveu o rei Josias, obedecia. Josias se criou ouvindo Joiada. E Deus permitiu. Enquanto ele ouvia Joiada, o reino dele foi maravilhoso. Sabe quando Joiada morreu? Sabe o que aconteceu? Zacarias, filho de Joiada, foi e disse para o rei: ó rei, você está fazendo coisa errada. Ele mandou matar o rei. Mandou matar o Zacarias. Aí aquele rei, diz a Bíblia, que odiaram tanto aquele rei, que ele nunca deixou saudade. Sabe por quê? Porque a mãe de Zacarias amamentou aquele rei, amamentou como um filho. E ele não usou de misericórdia com Joiada, que cuidou da vida dele toda. Ele matou o referencial. Quando matou, se autodestruiu. Quando você mata os referenciais, você mata porque uma circunstância, uma situação
um momento da tua vida, você desejou matar, você morre com tudo que você imagina. Agora, para finalizar, a espada do Espírito, outra arma dessa armadura. A espada é uma arma de ataque. A espada romana era uma bomba atômica da guerra antiga. Tinha uma lâmina de quase 60 centímetros de comprimento, afiada nos dois gumes, em ponta da extremidade, e na ponta da extremidade o desenho dessa espada era importante. Um legionário adestrado podia espetar e cortar qualquer posição, de sorte que ele nunca era apanhado em desequilíbrio. Os soldados adversários com espadas maiores tinham de adquirir uma determinada posição para balançar o corpo. O soldado romano esquivava-se e apanhava o oponente fora de equilíbrio. Ele quitava antes que esse pudesse arrastar para o balanceio. A palavra de Deus é assim, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, a espada era uma bomba atômica. No mundo antigo, a espada romana. A Bíblia, a palavra de Deus é uma bomba atômica para nós. Por isso que nós temos que usar, por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que buscar. Nós colocando essa armadura, ou seja, o cinto da verdade, a coraça da justiça, a calcar os pés com o evangelho da paz, com a sandália, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, nós ficaremos firmes contra as ciladas e contra os dardos inflamados do inimigo. Amém? Que hora é agora? 15 para 1. Agora vamos encerrar. Eu quero agradecer algumas vidas aqui, todas as que vieram, mas aqueles que nos abençoaram ali na cozinha, na cantina, o pessoal que ficou de vigia à noite. Logicamente, irmãos, nós estamos no retiro e faz 3 dias que nós estamos juntos. São praticamente 100 e poucas pessoas, cada uma com uma personalidade diferente, com uma história diferente. Lógico que uma hora dá embate de uma coisa, de outra. Às vezes você diz palavras que não deve dizer, mas tudo aquilo que o Espírito falou nesse retiro que fique, e aquilo que o Espírito não falou, que morra. Amém? E que Deus continue nos abençoando. Nós sabemos que esse retiro foi um marco para nós nesse sentido. Agora, quando nós terminarmos, vamos deixar tudo em ordem para podermos pedirmos novamente o pessoal nos ceder. Então, aqueles que puderem ficar para ajudarem a limpar, a guardar tudo, porque 2 é melhor que 1, diz a Bíblia. Quanto mais nós fizermos, eu não sei se hoje vai ter jogo à tarde. Vocês querem lutar? Eu só vou perguntar, a gurizada quer jogar à tarde e aponta o dedo? Então, pode ser que a gente... O Lino quer jogar. Ele é fortalezense, você joga bem, Lino. Tá bem. Brincadeira. Então, irmãos, graças a Deus que tudo correu na paz. Teve alguns confrontos, mas isso... Teve algumas brincadeiras, mas também isso tudo funciona. Uns foram feridos, mas abençoados. E você diz assim, esse retiro foi melhor do que os outros. Não, foi a mesma coisa, o diabo atacou da mesma maneira, só que nós estávamos mais protegidos, mais espertos. Ele bateu como ele sempre batia, só que agora ele bateu e tinha proteção. Porque não é o que alguém diz que não, o que nos desestabiliza, o que faz que nós percamos alguma coisa é a nossa reação aos ataques do inimigo. Se nós ficamos à mercê, ele nos destrói. Então que Deus esteja nos abençoando. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa aqui, pode vir até servir. Que hora vai ser servida a comida? Tá ótimo. Queremos agradecer ao Cláudio, a Eliane, a equipe da cozinha e a dona Terezinha, que mais uma vez me tomou um prêmio ontem. Ela e a Tereza. Ela, a dona Terezinha, o Marcelo e o Daniel não estarão mais em competição assim. A respeito do prêmio, eu cheguei lá no quarto e anunciei que eu tinha o primeiro lugar.
Ah, mas nós ganhamos o primeiro lugar, tal coisa. Depois me disseram, não, foi o segundo. Eu não sabia que era o segundo, eu mesmo não sabia que era o segundo, né? Mas foi interessante, eu gostei, porque participar do corpo, né? Então, quando eu disse, conversando com a dona Terezinha, né? Eu falei assim, olha, a gente já está quebrado, velho, né? Porque velho tem que estar, dói aqui, dói lá, né? Nunca tá totalmente sem dores, né? Mas eu disse para ela que nós participar do corpo, aconteça o que acontecer, se ganha ou não ganha, se ridiculariza ou não ridiculariza, né? Mas participar do corpo, porque assim a gente está cumprindo a palavra e também dando exemplo, né? Para outros habilidades, coisas assim que estão nas eu sou velha, mas nós somos velhas só no corpo, né? Tá vendo o corpo, mas a alma sempre é nova, sempre nós temos que se sentir com o nosso espírito renovado, porque a palavra nos renova cada manhã, cada dia, né? Então é isso que eu tinha para dizer assim, né? Mas o que eu queria dizer aqui, vim aqui porque eu sou assim, ó, eu tenho medo de falar, eu não sei o que me deu agora que eu tô falando, né? Falar como eu falo, às vezes solta por aí, eu falo, faço até besteira, como ontem aqui saí dizendo assim, ganhamos, qualquer coisa assim que eu pulei ali, né? Isso é fácil para mim, mas falar aqui, muito difícil, isso aqui A gente está observando. é um verdadeiro bicho, né? Mas daí então, eu estava orando, né? Sempre estou orando assim, só que eu queria dizer o versículo, procurei na Bíblia, não consegui localizar. Ali quando Moisés subiu o monte, numa das vezes, né? Ele desceu do monte com tanto poder, com tanta graça, que o rosto resplandecia e o povo não podia olhar para ele, porque é como se olhasse, eu já vi isso quando eu caminho na rua, às vezes que está meio escuro, né? E vem de encontro a gente um farol de carro, a gente não consegue achar o rumo que a gente vai, porque aquilo interfere, né? Que a gente não pode nem olhar, prefere olhar para cá do que olhar para o... Então, Moisés chegou, né? E o povo não podia olhar para ele por causa do resplendor de Deus, porque ele ficou lá, ele recebeu tanto, ele se encheu tanto, ele se apossou tanto, e quando ele voltou, o próprio povo não podia olhar para ele por causa do resplendor do rosto. O que ele fez? Ele colocou um véu, né? Para que ele pudesse se comunicar com o povo, né? E eu queria achar esse versículo, eu não posso dizer onde é que está, mas é ali Êxodo, né? Eu procurei o Êxodo, mas não achava o versículo. Daí então, eu estava orando, né, dizendo para Deus, Senhor, que seja assim, esse nosso retiro seja assim como foi naquele dia, né? Que nós voltamos para casa, venhamos voltar para casa, e as pessoas venham ver em nós a diferença, a mudança, a transformação da nossa vida, né? É o que eu quero, e eu estou precisando muito, né? Que os meus vizinhos vejam em mim a diferença, a paciência, o domínio próprio, todas essas coisas que são os frutos do Espírito, né? Que isso venha reinar, que isso venha brotar, que isso venha resplandecer, como foi no rosto de Moisés ali. E então eu orando isso, né? E hoje a Clariane aqui na oração já pediu isso, né? Que ao nós voltar, nós sejamos exemplos, eu não me lembro bem a palavra que ela disse, mas é a mesma coisa, né? Então eu fiquei pensando assim, quando Deus confirma o que se pede ou o que se fala, realmente Deus vai fazer. Eu fiquei muito feliz que eu chego em casa, meus vizinhos, porque eu não tenho família lá, só um cachorro, é só eu e um cachorro lá na casa. Ele também vai notar a diferença, porque às vezes eu me cansinho com as atitudes dele. Mas assim, ó, que eu chegue lá, mesmo não tendo familiar na minha casa, os meus vizinhos me vejam diferente, né? E que o povo de Deus, assim, onde eu congrego, onde nós estamos, que me vejam diferente, né? Mas não para me ver diferente porque eu estou pedindo, mas que realmente apareça isso, que realmente resplandeça o que nós viemos aqui buscar. E eu fico muito feliz cada vez que eu estou no meio do povo, né? Porque cada vez mais eu vejo o quanto nós honramos uns aos outros, né? Os jovens honram nós, os velhos, de tal maneira, né? Foi num momento desse que eu vinha vindo lá para cá, mas eu nem ia vir até aqui. Eu ia vir ali pegar não sei o quê, tinha uns jovens meio deitados na cadeira, foi na hora de intervalo. E o jovem estava meio assim na cadeira, mas ele se aprumou imediatamente. Me chamou muita atenção, né? Porque os nossos jovens, nossos adolescentes, eles são exímios em obedecer a palavra, né? E a palavra ensina que eles devem olhar para isso aqui. E eles olham de fato, de verdade. Eles respeitam Deus, né? Então eu quero agradecer a Deus por essa maravilhosa graça que Deus tem dado aos nossos jovens. O Beto fala muito sobre que eles esperem, né? E eu acho que eles vão esperar, porque se eles estão aprendendo isso, eles também estão aprendendo as outras coisas. Eles vão esperar em nome de Jesus. E nós, toda a igreja, estamos orando para nossos jovens que esperem de fato, de verdade. E quando eu tenho às vezes uma oportunidade, eu falo com alguém. Ontem ainda falei com uma mocinha,
E eu falei pra ela, você é tão linda, e falei pra ela no dia que ela se vestiu de uma certa, lá que nós se vestimos de um negócio. Ainda falei pra ela, ela estava tão bonita, mas tirando aquela fantasia, ela ainda é bonita. Então eu pedi pra ela assim, cuide, porque a beleza maior não é essa, a beleza maior é guardar-se no Senhor. Tá? Que Deus abençoe nós, o nosso retiro, e que Deus abençoe nossos presbitérios, que são cheios da unção. E a palavra vem rasgando nosso coração para fazer o efeito, né, de permanecer, para que nós possamos obedecer, e é isso que nós queremos. Amém. Quando você chegar em casa, o cachorro vai dizer, Eu vou dizer. Irmãos, nós vamos almoçar e cuidado no servir. Tem irmãos que servem primeiro os gordinhos na fila. Por que os gordinhos? As senhoras mais velhas, depois os gordinhos. Os gordinhos têm mais necessidades. Deixa o bode servir primeiro. Não, mas você, Alexandre, o Alexandre que ser o último, porque a porção é dobrada mesmo. Tá bom. Então, irmãos, aqueles que puderem. Quer falar alguma coisa? Como? Quer falar alguma coisa, Jonathan? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar abençoando esse local também aqui, que esse colégio seja um colégio que seja abençoado, que muitas vidas venham se converter aqui através da igreja, que possamos fazer mais retiros aqui, porque choveu os 3 dias e a gente nem percebeu, porque é tudo unido, essas partes aqui. E graças a Deus também esse fim de semana tudo correu bem pra mim. Jogamos bola, ganhamos um time meia boca que tem aí. Ganhamos, tudo correu bem, tudo foi uma bênção. E hoje a gente pode dar. O senhor Valmir, levanta aí, seu Valmir. Todo boleiro deve aplaudi-lo. Pode ser. Vou aplaudir de pé. Viu? É da escola Biga. É Biga, Biga Sênior. Vem cá, vocês vão cantar uma música pro seu amigo que vocês estavam. Vem cantar, eu vi? Vocês vão cantar, cara. Vem cá, canta, vem, vai lá. Vamos lá. Sou cantor, vem, Elton, canta. Vai lá. Aí. Quem que tava? Tava só vocês 3? Vamos lá então. Valmir, maravilha, estamos de você. Valmir, o fenômeno. Tava o seu Valmir, tava uma gurizada jogando lá e tava a torcida. Tava a Luzi, tava a Rafael, e o Rafael, Beto, bota o seu Valmir, tinha um pé aí pra. Tá bom, vou ouvir o teu conselho, Rafa. Cheguei lá e disse, eu achei interessante de obediência, o que é um homem vai ser um cara. Eu disse, Vando! Eu chamei Vando, não era ele. Vando, ele. Saiu, ficou. Fora. Eu disse que tá fazendo o quê? O senhor me disse pra eu sair? Disse, não é você, aquele outro pequenininho lá. Daí ele saiu, entrou o seu Valmir e tudo. Não! Não, eu estou perdendo assim, assado. Disse assim, mas eu sou técnico, eu vejo que você não vem. Pegou o seu Valmir na bola. Primeiro lance. Se encontrou com o Dodô. Dodô sem freio. Dodô já disse assim, como é que é uma perna do Dodô? Como é que dizem? Como é que é os aí dizem? Uma perna cava? Como é que é? Como é que é? Como é que é desse?
Não, como é que é? Quem é que diz aquilo? Uma perna... Ah, é uma enxada e uma pá. É. Uma mata e outra enterra. É mais ou menos assim. Uma enxada, outra pá. Uma perna mata e outra enterra. E se encontraram. Bom, eu disse, mataram o velhinho. Não. Mas ele se levantou e disse assim, não foi ele que atacou, não foi ele. Foi ele, tá certo, dessa vez você foi inocente. Ele tentou aparar as duas pernas do Dodô no primeiro lance. E o Dodô olhou, tomara que fale no culto depois. Tá, mas daí ele resolveu jogar. Ou seja, veio o Estevão correndo e levou uma meia-lua. Levou só para se ligar no jogo. Ou seja, e depois nós lá fora a torcida queria invadir o campo. Tava o Luz e o Rafa fazendo assim, o argentino, e gritavam desesperado. E o meu atleta lá, o Biga, filho, morreu na quadra. Só observou o pai fazer os lances prodigiosos dele. Mas, seu Valmir é um homem de gentil presença, sabe conviver com os outros, sabe, aquela gurizada interessante, o Estevão, os outros, tudo gozando com o seu Valmir, e ele sabe ele sabe transitar, sabe aquele homem que sabe transitar? Sabe ser gozado, mas sabe tomar posição com essa pesada, no jogo distratou e toda pesada. Ele sabe destratar, se a pesada bate boca com ele, ele leva livre também. Porque tem pessoas que não sabem. Você, quando distrata alguém, você tem que estar livre também para receber o que é. Por exemplo, eu estava no jogo treinando os gurias. E eu, Paulo Lamelo! Vamos, Paulo Lamelo! Brava ela. E eu dizia, aí meu olhar aqui lá, tinha que dar risada, fez bem assim. Para eu parar. Mas você tem que saber, porque estava ali no afã da coisa. A Paulinha se encontrou com uma parede lá, eu disse que foi, não pude parar, papai. Quebra a cabeça, mano. Mas assim, você tem que saber conviver com pessoas, você tem que saber, é pra ti, Henrique. Até nem, diga que tá tudo bem. Então é uma coisa assim, mas graças a Deus tem gente que nos ensina a saber como conviver com as pessoas. Você sabe como conviver, você sabe como não são pessoas enjoadas, sabe como se tratar no jogo, sabe como se respeitarem. E a gurizada, e ele tem o seu Valmir tem um carinho interessante pela essa gurizada. No primeiro dia começaram uma gozação sem freio com ele, mas ele soube como levar essa questão. Então saiba como conviver com as pessoas. Tem pessoas que querem te desestabilizar. Tem outros que querem ser teus amigos. Tem outros que te odeiam sem causa. Isso faz parte da vida. Isso faz parte. Você tem que saber conviver com essas pessoas. Amém? E eu paguei um pastel ontem pra quem? Não, o Alex não, o outro. O Marquinhos. Claro, deixaram fazer o gol. Não, mas aqui foi... Não adianta, se eu faço gol, dizem que eu pago os outros para deixar passar bola. Eu vou ter que fazer alguma coisa que orar para o Senhor para crer em mim. Mas que Deus esteja abençoando a todos. Então, depois que nós arrumarmos aqui, nós jogamos à tarde. Hã? É melhor depois do jogo. Não. Depois do jogo ninguém ergue mais nada. Tem que ser antes do jogo. Se aquece, se arrumando, e depois vai pro jogo. Vai pro jogo, uma coisa assim. Arrumamos tudo, deixamos tudo em ordem, e vamos pro jogo. E nós temos um paraguaio entre nós, uma lenda viva. Lenda viva? É. Veio diretamente de Caxias. E também tínhamos ontem um homem de Ibirubá, um negrão que tocava aqui, de Ibirubá. Ele disse que voltou para a terra dele, raça de alemão. Ele sempre gostou de falar em alemão. Ele gostava sempre de dizer. O seu Maidano que dizia sempre isso.
Bom, vamos ficar em pé para nos orarmos. Não entendi. Ah, só um parente, agora me lembrei. Ó, quem pagou o retiro tem prioridade de comer primeiro. E outra coisa, o barzinho para pagar, acertar o barzinho, que tem uns que... Não foi caderno. Ah, tá, melhor, que milagre, que bênção, que coisa toda. Mas o Jair até nisso implantou ali. Jair e a Maria implantaram isso, porque antes era aquele caderno que saía. Mas primeiro o pessoal que pagou o retiro, que tem visitas, e depois a prioridade para os outros. Mas primeiro os mais velhos primeiro, como diz a Terezinha, mais velhos, e depois os que têm menos, mais fome, se por segundo, e os de menos fome por último. E o pessoal de fora, é isso mesmo, tem a prioridade, os de Seberi, os de Fortaleza, e disse que tem prioridade de comer primeiro, assim, e foi uma honra. Eu só sento porque deixa eu mostrar o pessoal que está falando. Pessoal de Seberi, levanta aí, por favor. Seberi. Pessoal de Fortaleza. Aquele ali é o Lilo. Você serviu esse ano ou não? Esse ano está servindo? 20 anos de idade. Tem 20 anos de idade, Lilo. Tem mais gente aí que não sei se de Juí. A irmã de Juí, levanta para favor aí. A irmã Josi, assim, ela era beata da Católica, se converteu aos pés da Ni. Levanta. Cadê a Ni, Josi? A Ni não mora mais na cidade? Porto. Eu me lembro uma vez quando eu ia para Porto Alegre, de 2 em 2 meses, a Ni levava todos aqueles... A Josi ia também para Porto Alegre, eu não ia. Aí a Ni entrava mais ou menos com uns 15 netos. Dava cada tapão. Ela dizia, Beto, eu não tenho que ir para Porto Alegre, amigo. Ela dizia, eu vou também, tu vai com toda a gente. Ela dizia, de repente uma vinha lá. Senta. Uma vez eu fui tá, a Ni me chamou na casa dela, tinha umas pequenininhas, todas desgrenhadinhas, assim, e ela, vó, eu tô falando com o Beto aqui, vó, ela, pum. E eu conheci, só fazia assim, ó. Eu de guria, e vinha, a vó, olha ali, pum. Deixa eu falar aqui, cria. Mas ela nem sentia que fazia pá. E uma hora, a guria incomodando, então subiram no sofá. Vó, ela pegou pelos cabelos e tchum. E eu dentro do lado, era só resistente. Essa criareda não deixa a gente falar, velho. Mas eu gostava dos tapão que ela só fazia assim, ó. Pra tipo aqueles cachorrinhos. As de Birubá estão aí? De Birubá. Vamos orar, irmãos. Vai, irmãos, isso aí. Então esperamos um pouco, vamos meditar.
Senhor, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia. Abençoa-nos. E obrigado, Senhor, por tua bondade e graça nesse retiro. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia dura para sempre. Abençoa esse colégio, Deus amado. Que todos os estudantes que vierem aqui possam sentir a tua presença, a tua graça e a tua bondade e a tua misericórdia. E agora leva-nos para nossas casas e que sejamos uma bênção em nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém e amém. E leva bom tempo aqueles que chegaram aqui, Senhor. Abençoa eles, Deus. Leva eles para suas cidades em paz, como tu trouxeste. Em nome de Jesus. Amém e amém.